dia, tudo bem? Que bom poder estar conversando com você mais uma vez em mais um dia. Hoje estou num ambiente diferente. Hoje eu estou aqui na Igreja Central de Taguatinga Norte. Estou aqui no escritório pastoral aqui da Igreja Central de Taguatinga Norte. E nós estamos aqui para orar por você, suplicar pela sua vida mais uma vez. E que bom estar nesse projeto com a gente, 40 madrugadas com Deus, buscando ao Senhor, colocando a nossa vida nas mãos desse Deus maravilhoso. O tema de hoje está lá em Marcos capítulo 13, fala sobre o sermão profético de Jesus. Falando nisso, algumas pessoas estão aí dizendo que a Síria, o que está acontecendo lá, é uma profecia lá de Isaías 17. Mas se você quiser saber mais um pouquinho sobre esse assunto, esse vai ser o sermão que eu irei pregar aqui na igreja de Taguatinga Norte, sábado agora, sobre profecias, sobre enganos teológicos, sobre pessoas que pegam pontos isolados da Bíblia, ou textos isolados da Bíblia, e começam a aplicar esses textos no tempo que a gente está vivendo, sem levar em consideração o contexto, sem levar em consideração tudo o que está por trás, o contexto histórico, sem levar em consideração essas coisas, eles acabam se perdendo. E muitos são enganados, porque não compreendem, não estudam a Bíblia, e no tempo que a gente vive hoje são muitos enganos teológicos que existe por aí. Beleza? Aqui em Marcos 13 está falando sobre o sermão profético de Jesus. É uma pergunta clássica que os discípulos fazem ao mestre quando eles passam em frente ao templo de Jerusalém, que por sinal era extraordinário, era magnificente, era um negócio assim acima do comum, era uma construção assim espetacular. Eles passam em frente ao templo, exaltam o templo, dizendo: mestre, que pedras, que construções. E Jesus olha para tudo isso e vê essas grandes construções. Ele diz aqui em Marcos 13, verso 2: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos imaginavam que o templo ele só iria ser destruído com a volta de Jesus. Então eles fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, quando é que vai suceder essas coisas? Quando é que o templo vai ser derrubado? Quando é que tudo isso vai acontecer? Jesus então começa a dar alguns sinais da vinda dele. A primeira coisa que ele fala quando ele se refere aos sinais: vede que ninguém vos engane. O engano seria o principal ponto da volta de Jesus. Por quê? Porque quando Cristo veio a primeira vez, o diabo conseguiu enganar tanto as pessoas daquela época que não reconheceram a Jesus como Messias. O engano é o ponto principal do inimigo. Enganar o ser humano e colocando ele para acreditar em falsos Messias, em falsos Jesus. E ele colocou os enganos aqui. Ele disse assim, quando ouvires falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. Muitos iriam pegar as guerras e rumores de guerra e falar assim: Cristo está voltando, Cristo já está vindo. E ele fala assim: não vos assusteis, que não é o fim. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Aqui no capítulo 13, no verso 8, mas ele fala: essas coisas são os princípios das dores. Ainda não é o fim. Guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. Terremotos em vários lugares, fomes, mas é o princípio das dores, não é o fim. Então não se engane. Tem muita gente fazendo alarme aí: Cristo está voltando, é a volta de Jesus. Não, esses sinais mostram claramente que não é o fim. Quando que é o fim, então? O verso 10 diz: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Aí vai vir o fim. O fim não ocorre, o fim do mundo, ou a volta de Cristo, não vai ocorrer por causa dos terremotos, por causa disso ou por causa daquilo. Não vos engane. O fim virá com a pregação do evangelho. Deixa eu pegar aqui. O fim virá com a pregação do evangelho. Deixa eu mostrar para você uma coisa. Vai fazer um pouco de barulho a mais? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Esse aqui é o ambiente da igreja. Tem muita gente ao redor dessa igreja. São milhares. Tem muita gente ao redor da sua casa. Tem muita gente ao redor da sua vida.
familiares, parentes. Tem muita gente ao redor da sua igreja, você que está me assistindo aí, tem muita gente ao redor da sua igreja. Cristo vai voltar. Guerras, rumores de guerra, são princípios de dores. O texto diz que não é o fim. O fim virá com a pregação do Evangelho. Eu preciso fazer um apelo a você. Se você já aceitou o Evangelho, você tem que pregar o Evangelho. Porque Cristo vai voltar quando o Evangelho for pregado. Eu não consigo mais viver nesse mundo com tanta dor, sofrimento, incerteza, medo, angústia, aflição, decepção, estresse, depressão. Não, amigos. Está na hora de vivermos num mundo novo. Temos que pregar o Evangelho. Se você não aceitou o Evangelho e ainda está assistindo esse vídeo, você tem que aceitar o Evangelho. O Evangelho começa com as boas novas da salvação e perdão por meio de Cristo Jesus. Aceite Jesus na sua vida. Procure uma igreja adventista. Procure alguém para estudar a Bíblia na igreja adventista. Você pode colocar nos comentários aí embaixo: pastor, eu quero estudar a Bíblia. Pastor, eu quero conhecer mais do Evangelho. Pastor, eu quero conhecer mais de Jesus. Que nós entraremos em contato com você. Você tem que ser alcançado pelo Evangelho para Cristo voltar. O maior sinal da volta de Cristo é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é a pessoa maravilhosa de Cristo que nós temos que pregar para todo mundo. Amigo, se você um dia aceitou o Evangelho, mas abandonou os caminhos de Deus, volta. 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 Cristo vai voltar, mas antes Ele quer salvar você. Volta para os caminhos de Deus. Você é um ex-adventista, está assistindo essa mensagem? Então volta. Volta. Você está no caminho aí, perdido, para um lado e para o outro? Volta para os caminhos de Deus. Aceite Jesus. Ah, pastor, eu não tenho forças. Ele vai te dar forças. Eu vou estar orando por você. Vem para os caminhos do Senhor. Volta para os caminhos de Deus. E se você já aceitou o Evangelho, mas está fraco na fé, ore ao Senhor, busca Deus. O meu desejo é que você seja salvo. Que você tenha um encontro maravilhoso com Cristo. E quando Ele voltar nas nuvens dos céus, que você alcance a salvação e o perdão. Reflita, pense. Estamos vendo as coisas acontecerem, mas Cristo diz: ainda não é o fim, é só um aviso. O fim vai ser com a pregação do Evangelho. Então aceite esse Evangelho. Volte para os caminhos de Deus. Que Deus lhe abençoe e te dê um ótimo dia. Até amanhã, hein? Não se esqueça.